Fala pessoal, eu sou o Zaqueu e hoje eu vou falar um pouquinho sobre MSTP. Vamos lá. Aqui a gente tem os tópicos que serão abordados nessa aula, tá? Entre eles estão por que usar o MSTP, quais problemas ele resolve, entendendo as regiões do MSTP e, por último, a gente vai configurar o MSTP em um ambiente de switches MikroTik, tá bom? Vamos lá. Por que usar o MSTP? Garante que você tem uma topologia sem loops, ou seja, quando você tem uma rede L2, você precisa de um protocolo para proteger a sua rede de loops, já que o frame não tem um campo no cabeçalho específico para evitar loops, assim como o IPv4 e o IPv6 têm, certo? Fornece redundância em camada 2, ou seja, quando você está usando o MSTP, você consegue ter topologias que têm redundâncias, coisa que você não consegue fazer se você não tiver um protocolo ali para gerenciar essas redundâncias em camada 2. E pode ser utilizado como uma técnica de load balance para VLANs, ou seja, se você tem mais de um caminho, você não precisa ficar com aquele caminho parado, assim como acontece no RSTP e no STP. Quais problemas ele resolve? Vamos lá. Imagine que você tem o seguinte cenário. Você tem uma cidade onde você tem um roteador, tá? Que é o seu equipamento de borda, tá? Lá você recebe os seus links de internet. E lá você tem um switch, você tem uma interligação entre o seu roteador de borda e esse switch. E aqui você tem o seguinte cenário, você não atende na cidade onde você recebe os seus links, ou seja, você tem uma rede, um backbone até uma outra cidade, onde ali sim você atende clientes, seja clientes residenciais, seja clientes empresariais, é ali onde está a sua base de clientes. E beleza, você faz uma interligação nessa rede e você adiciona mais um roteador ali naquela outra localidade, naquela outra cidade. E você faz a interligação desse roteador com o switch da sua rede, tá? Aqui a gente vai supor que é um roteador que faz o papel de BNG, um roteador que faz o papel de concentrador PPPoE, tá? Aqui, a VLAN desse concentrador, já que a gente está falando de rede Layer 2, né? Então esse concentrador vai ter uma VLAN para se comunicar com a borda, e essa VLAN vai ser representada por esse envelope em azul, tá bom? E beleza, você resolveu crescer a sua rede cresceu bastante ali, você resolveu adicionar um segundo BNG. Esse BNG ficou conectado na sua rede e ele é representado por esse envelope vermelho, tá bom? Então, beleza, aqui você tem duas VLANs na sua rede L2, que é a VLAN azul e a VLAN vermelha, ou seja, uma VLAN de um concentrador, outra VLAN do outro concentrador. Até aqui, tudo bem, o seu tráfego ele vai fluir por esse único enlace que você tem aqui e vai chegar até a sua borda normalmente, tá bom? Mas vamos supor o seguinte, vamos supor que esse enlace aqui, ele costuma cair muito, ele costuma romper. E aí você resolve que você precisa ter uma redundância nessa cidade, já que você não pode deixar os seus clientes offline, obviamente. Então você vai lá, adquire um novo switch e adiciona esse switch em uma outra cidade, certo? E aí, além de adicionar esse switch nessa outra cidade, você também constrói uma infraestrutura de fibra ótica para essa outra cidade, certo? E aqui você vai dar de cara com o primeiro problema de ter essa topologia em anel, que é o famoso loop de camada 2. Se você subir essa rede L2 sem nenhuma proteção, você vai acabar tendo problema com o loop de camada 2, porque o que acontece? O switch vai mandar todos os frames que ele recebe em uma interface para uma outra interface. Só que como você tem uma topologia em anel, esses frames eles vão acabar fazendo isso aqui, eles vão acabar dando voltas na sua rede. E como o cabeçalho de camada 2 não tem nenhum mecanismo para se proteger de loop, você vai acabar tendo um loop eterno ali na sua rede até você ir lá e desplugar um dos cabos, certo? Mas aí você resolve com um STP ou um RSTP, certo? E aí você parte para o segundo problema que você tem nessa topologia usando a rede L2, que é o seguinte: você vai ter o seguinte cenário. Uma das portas aqui uma das portas desse switch aqui, por exemplo, vai ficar parada, ela não vai passar tráfego. Por quê? Porque para evitar loops, protocolos como o Spanning Tree
E o Rapid Spring Tree, né, o STP e o RSTP, eles vão bloquear uma das interfaces de um dos switches, certo? E nesse caso aqui a gente vai supor que ele bloqueou essa interface aqui, certo? Então, o tráfego dos seus clientes vai passar por aqui, tanto o tráfego da VLANzinha azul quanto o tráfego da VLAN vermelha, certo? Até aí tudo bem, você vai me falar, beleza, eu tenho um enlace de 1 GB, tal, não está topando a minha banda nesse enlace. Só que quando a sua rede crescer, esse enlace não vai ser mais o suficiente. E aí você vai ver a necessidade de utilizar o outro enlace que está ali parado, só esperando que que o primeiro enlace caia. Então, aí é onde entra o MSTP para resolver esse problema. Como que ele resolve esse problema, né? Então, vamos lá. Você tem aqui o tráfego da VLAN azul, que sobe por essa interface e chega lá até a sua borda, certo? Com o MSTP, você pode dividir as suas VLANs, escolher ali algumas VLANs que usem outro caminho, nesse caso, o caminho de redundância, para chegar até o outro roteador, a sua borda, né? Então, usando o MSTP, você faz com que o tráfego da VLAN vermelha passe por esse caminho, por o caminho de redundância que você tinha montado ali, e chegue até a sua borda. Agora a gente vai entender um pouco sobre regiões do MSTP, certo? Você pode dividir a sua rede L2 em regiões utilizando o MSTP, certo? Cada região ali vai ter uma root bridge regional, ou seja, uma root bridge que vale apenas para aquela região, e vai ter uma root bridge eleita, que vale para todas as regiões, certo? Esse conceito de regiões, eu até adicionei aqui na frente, normalmente ele não é muito utilizado, já que ele é utilizado mais quando você tem uma rede muito grande em camada 2. Só que quando você tem uma rede que está crescendo bastante, você normalmente já prefere migrar essa rede para uma rede em camada 3, certo? Mas tá aí, é obrigatório você configurar uma região também, certo? Aqui no nosso laboratório a gente vai manter todos os equipamentos em uma região só. E agora a gente vai partir para a configuração do MSTP. Vamos lá. Certo, pessoal, seguindo para a configuração do MSTP, a gente tem aqui um laboratório, tá? Bem parecido com o que a gente viu no exemplo anterior. E aqui nesse laboratório nós temos 3 switches, certo? Ligados em anel, para a gente conseguir ter uma topologia onde a gente vai conseguir aplicar o balanceamento de VLANs com MSTP, certo? Vamos lá. Bom, seguindo aqui, a gente tem o roteador 1, o roteador 2. Esses roteadores estão aqui apenas para gerar tráfego e eles já foram configurados, porém os switches aqui eles ainda não foram configurados, certo? Então a gente vai seguir com a configuração inicial dos switches. Aqui está o acesso ao switch 1, a gente vai acessar ele, usuário admin, sem senha, padrão. Não vou alterar a senha agora, vou primeiro alterar a nomenclatura dele, então vamos usar o comando systemident set name, ele é o switch 1, e vou habilitar o room para a gente conseguir acessar ele via o inbox, certo? Então, to room set enable, a gente coloca yes e coloca o secret. O secret aqui, nesse caso, vai ser Isaac. Maravilha. Feito isso, vou seguir com as mesmas alterações nos próximos 2 switches. Certo, pessoal. Eu fiz a alteração nos outros 2 switches, eu acabei cortando essa última parte para adiantar o processo, tá bom? Mas se a gente olhar aqui na configuração dos 2 switches, tá? A gente pode dar um export aqui para mostrar a configuração. Vocês vão ver que no switch 2 aqui eu também já habilitei o room, certo? No switch 3 a mesma coisa. Agora a gente vai acessar o switch 1 e iniciar a configuração por ele. Vou acessar aqui o R1, né, via room. Só para mostrar para vocês. Então tá aqui o R1 com as VLANs configuradas já nele,
certo? VLAN e endereçamento já estão configurados aqui no R1. Então eu tenho a VLAN 10 e a VLAN 20, são as VLANs que a gente vai manipular, vai fazer o load balance do tráfego. E tenho a VLAN 2258 que eu escolhi como a VLAN de gerência do nosso laboratório. Vou mostrar para vocês também como fazer a configuração da VLAN de gerência, certo? Aqui eu tenho o endereçamento que eu vou usar em cada VLAN. Então eu tenho a rede 10.10.10.254/24 na VLAN 10 e a rede 10.20.20 na VLAN 20. E também tem essa outra rede aqui, que é uma rede de gerência, tá? E essa outra rede aqui é só uma rede do laboratório aqui para simular, certo? Então, beleza. Agora eu vou acessar aqui o switch 1 e vou mostrar para vocês a configuração inicial que a gente vai fazer. Certo, pessoal? Seguindo aqui dentro do switch 1, a gente vai iniciar a configuração, certo? Então, a gente vai começar pela aba de bridge aqui e a gente vai criar uma nova bridge, certo? Nome a gente pode deixar bridge 1 mesmo, qualquer outro nome da sua preferência. O modo do protocolo aqui, né, o protocol mode, a gente vai colocar MSTP. Você vê que já desbloqueou duas opções de região aqui pra gente, né? Porque como eu mencionei, você precisa configurar uma região no MSTP. Aqui, se você for usar só essa região, você não precisa alterar nada, tá bom? E aqui em VLAN, a gente tem que habilitar o VLAN Filtering, tá? É obrigatório habilitar o VLAN Filtering quando a gente vai usar o MSTP, beleza? Então, aplica e salva. Agora, dentro da aba VLANs, a gente vai já pré-configurar as VLANs que a gente vai ter na nossa bridge, tá? No nosso switch. Pelo menos as VLANs de gerência, por exemplo, para a gente não ter nenhum problema com o acesso quando a gente adicionar as portas na bridge, certo? Então eu vou criar aqui uma nova VLAN, aqui em bridge. Eu vou adicionar a VLAN 2258, que é a nossa VLAN de gerência. Vou falar que ela é tagged na Ether 1, que se a gente olhar a topologia aqui no switch 1, a Ether 1 é a porta que se liga com o roteador 1, certo? Então essa VLAN ela vai passar como tagged aqui, certo? Né? Nesse enlace aqui. Então vamos voltar aqui para o nosso switch. E também vou colocar ela como tagged na Ether 2 e na Ether 3. Na Ether 3. Por que eu vou pôr elas como tagged na Ether 2 e 3? Porque a Ether 2 é a que vai para o switch 3 e a Ether 3 é a que vai para o switch 2, certo? Então já vou deixar essas portas também como tagged, porque eu vou precisar da VLAN de gerência nesses outros equipamentos também, certo? Aqui ele deu um avisozinho, mas é só porque as interfaces elas não estão numa bridge, certo? Quando a gente adicionar as interfaces na bridge, esse avisozinho vermelho vai sumir. Outra coisa que eu gosto de fazer também é vir aqui nas interfaces e renomear elas com uma nomenclatura que seja de fácil identificação para eu saber com qual equipamento essa interface faz um enlace, certo? Então aqui eu vou colocar em minúsculo PTP RT1, aqui PTP switch 3 e aqui PTP switch 2. Pronto, seguindo aqui, uma outra coisa, quando a gente está configurando uma VLAN de gerência, a gente tem que adicionar, eu acabei esquecendo de adicionar aqui, mas a gente vai colocar ela como tagged na bridge também, tá? Por que a gente tem que adicionar ela como tagged na bridge? Porque a gente vai vir aqui e vai configurar uma nova VLAN. Eu vou colocar o nome dela de bridge 1 VLAN 2258 gerência e vou colocar aqui o ID dela 2258 e vou vincular ela à nossa bridge. Dessa forma, se eu perder a conexão com o roteador 1, mas se por exemplo o roteador 3 tiver o switch 3 tiver uma conexão com o roteador 1, a gente não vai perder o acesso ao equipamento pela VLAN de gerência, certo? Então, fazendo dessa maneira, eu não vinculo a minha gerência a uma interface somente do switch, mas sim a todas elas, certo? Então, eu vou aplicar aqui e vou também colocar um endereço, né, desse equipamento na VLAN de gerência, tá? Que é 172.16.123.1/24.
e aqui eu coloco dentro dessa VLAN. Feito tudo isso, a gente vai lá e vai vir aqui em ports e vai adicionar as interfaces na bridge, certo? Então vamos aqui o PTP com o roteador 1, o ponto a ponto com o switch 3 e com o switch 2. Depois de fazer isso, a gente vai partir para a configuração da instância do MSTP, certo? E para a gente configurar essa instância, a gente vem aqui nesse campo, certo? Então a gente vai vir aqui e vai criar a instância. A instância também é uma configuração obrigatória, tá? E essa configuração, vale lembrar, ela tem que ser igual em todos os switches, certo? Então se eu configurar duas instâncias no switch 1, eu preciso configurar essas duas instâncias no switch 2 e no switch 3, certo? Então aqui, essa instância ela vai ficar na bridge 1, como a gente só tem ela, então só ela mesma. A gente coloca um identificador para essa instância, tá? Então vou colocar o identificador 1. Aqui é a prioridade desse switch dentro dessa instância, certo? Mais tarde a gente vai manipular isso aqui, mas por enquanto vamos deixar com esse valor padrão. E aqui a gente vai colocar as VLANs que vão ser mapeadas dentro dessa instância. Por enquanto, a gente vai configurar somente uma instância com todas as VLANs. Daqui a pouco a gente vai lá e vai separar as instâncias, certo? Então aqui a gente vai configurar a VLAN 2258, a VLAN 10 e a VLAN 20. A gente vai aplicar isso aqui e pronto. Basicamente é isso aqui para a gente fazer o MSTP funcionar, certo? Então aqui eu já tenho todos os benefícios que eu tenho no Spanning Tree e no Rapid Spanning Tree dentro do MSTP com o MSTP rodando, certo? Depois de configurar nesse switch, a gente vai partir para o próximo switch, certo? Certo, pessoal. Para a aula não ficar muito massiva, eu acabei cortando a configuração dos outros dois switches, tá bom? Mas aqui a gente está no switch 1, e se a gente acessar os outros dois switches, que é o switch 2, vocês vão ver que as interfaces foram configuradas e a bridge também, conforme eu mostrei no switch anterior, certo? E bom, agora aqui a gente já tem a configuração praticamente pronta, tá bom? Agora o que a gente vai fazer é passar as interfaces, passar as VLANs 10 e a VLAN 20, tá? Então a gente vai vir aqui em VLANs e vai adicionar aqui a VLAN de 10 no switch 1, né? Aqui no switch 1, essa VLAN ela vai para o RT1, ela vai para o switch 3 e também vai para o switch 2. E vamos copiar aqui e adicionar a VLAN 20 também. No switch 2 a gente vai fazer a mesma coisa. Cria aqui a VLAN 10, indo para o switch 1 e para o switch 3 para a gente ter redundância. Mesma coisa na VLAN 20. Detalhe, aqui eu acabei esquecendo de configurar também a interface que vai para o RT2, já que é ele que a gente vai usar para gerar tráfego aqui, para vocês verem o tráfego passando nas interfaces, né? Então configura aqui na VLAN 20 e também configura aqui na VLAN 10. E por último a gente vai no switch 3 e a gente vai vir aqui em bridge e adicionar essas VLANs também, tá? No switch 3 aqui a gente tem a interface 1 e a interface 2, já que ele não tem nenhum outro equipamento se conectando a ele, apenas os dois switches. Pronto, feito isso, a gente já deve conseguir, por exemplo, executar um ping de R1 do RT1 para o RT2, certo? Então eu vou acessar aqui o RT1, vou colocar ele aqui e vou acessar também o RT2. Opa, RT2 está aqui. E aqui a gente vai colocar eles lado a lado, RT1 e RT2. A gente vai vir aqui em IP address de ambos os equipamentos e vai ver aqui os endereços IPs configurados, certo? No RT2 eu configurei apenas a VLAN 10 e 20 aqui,
para a gente realizar esse teste, certo? Então se a gente vier aqui, ó, tem a VLAN 10, tem a VLAN 20, e aqui em R1, em RT1 também temos a VLAN 10 e a VLAN 20, certo? Então a gente agora vai pingar para ver se está alcançado. Então aqui do RT1 eu vou pingar para o 10, 10, 10, 253, certo? Lembrando que o RT1 é o 10, 10, 10, 254. Vocês podem ver que já pingou. E aqui vou pingar também para o 10, 20, 20, 253. Feito isso, a gente já validou que a gente tem conectividade entre os dois roteadores, certo? Então, se a gente voltar aqui na topologia, a gente pode ver que a gente tem aqui o RT1 e o RT2, e ambos já se comunicam através dessa rede de switches aqui. Beleza, agora como que a gente vai saber por onde o tráfego está passando aqui, certo? Tem várias formas da gente fazer isso, mas eu vou gerar um tráfego aqui do RT1 para o RT2, certo? Então eu vou vir aqui, vou usar o bandwidth test e vou configurar aqui um teste na VLAN 10, então 10, 10, 253, vou usar o DP e vou limitar aqui a banda, vou limitar a banda aqui, porque a gente só quer ver qual interface o tráfego está usando para ser encaminhado, certo? Então vou limitar a banda aqui em 1 mega, certo? E agora eu vou enviar esse tráfego. Ó, e se a gente olhar aqui no RT2, então podem ver aqui que é o RT2, a gente vai ver que tem o tráfego de 1 mega chegando aqui. Vou fazer melhor e vou também gerar o tráfego de 1 mega aqui do RT2 para o RT1. Então a gente vai vir aqui, vai configurar aqui. Só que agora eu vou gerar na VLAN 20. Então para o 10, 20, 20, 254 eu vou gerar aqui o tráfego como send, né, a direção, e vou colocar aqui também 1 mega. Então, ó, com isso aqui, a gente já tá gerando o tráfego. Com isso aqui, a gente já tem o tráfego sendo gerado do RT2 para o RT1. Aqui eu já tenho o tráfego sendo gerado. E se a gente vier aqui no RT1 e a gente pegar as duas VLANs, VLAN 10 e VLAN 20, aqui na parte do tráfego, a gente já vai ver o tráfego, tanto o tráfego que está sendo enviado aqui da VLAN 10, quanto o tráfego que está chegando aqui na VLAN 20, certo? E se a gente olhar nos switches, deixa eu pegar aqui e vamos acessar o switch 2, porque como vocês lembram aqui na topologia, o switch 2 é o switch que se interconecta com os dois enlaces e se interconecta também com o RT2. Então a gente vai vir aqui no switch 2 e a gente vai ver que o tráfego, ó, ele está passando todo por essa interface, pela Ether 1, certo? Então eu tenho tráfego aqui nas duas direções, lembrando que eu estou gerando cada direção em cada roteador, ou seja, eu estou gerando tráfego no roteador 1 e no roteador 2. Em um eu gero o upload e no outro eu gero o download, certo? Então vocês vão ver que esse tráfego ele está passando pela mesma interface, certo? Certo. Como é que a gente faz então para fazer com que o tráfego da VLAN 20, por exemplo, siga esse caminho aqui, ó, venha por aqui, pelo switch 3 e chega até o RT2, enquanto o tráfego da VLAN 10 continua passando por esse enlace direto aqui entre o switch 2 e o switch 1. Vou mostrar agora para vocês. Para fazer isso, a gente vai precisar acessar os switches, certo? Vamos começar pelo switch 1. Então, ó, minimizei os dois roteadores, a gente tem o tráfego passando aqui, e aqui no switch 1, a gente vai vir aqui e vai criar uma nova instância, certo? Que vai ter o identificador de número 2, e nessa instância aqui, a gente vai colocar como VLAN mapping a VLAN 20, certo? Podem ver que se eu tentar aplicar aqui a configuração, ele não vai deixar, porque a VLAN já foi atribuída a uma outra instância. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que remover
aqui da instância anterior. A gente vai aplicar aqui e vai vir aqui e vai aplicar também, certo? Então, agora a gente vai acessar aqui o switch 3. Aqui no switch 3, a gente vai vir aqui em bridge e vai vir aqui adicionando uma nova instância. A gente vai vir aqui, vai criar a instância 2, porque como eu mencionei antes, essas instâncias elas têm que ser criadas em todos os switches, certo? Vou mapear aqui a VLAN 20, vou diminuir a prioridade para 1000, tá? Lembrando que esse valor está em hexa, mas vou colocar 1000 aqui, ou seja, esse equipamento ele vai ter uma prioridade superior à dos outros equipamentos para se tornar a outbridge dessa instância, certo? Então basicamente eu estou fazendo uma manipulação falando para esse switch que ele vai ser a outbridge das VLANs mapeadas dentro dessa instância, certo? Então beleza, vou adicionar aqui. Antes de adicionar eu tenho que remover daqui. Então, vamos aplicar e criar a instância 2. E agora a gente vai no switch 2 e vai fazer a mesma coisa. A gente vai criar essa outra instância. E aqui no switch 2 a gente vai vir aqui em bridge, vai adicionar uma nova instância, vai colocar um identificador de 2 e a gente vai colocar aqui também a VLAN 20. Aqui a gente não mexe na prioridade. Antes de adicionar aqui, a gente tem que remover daqui. Então, removido, adicionado, pronto. Feito isso, agora o tráfego já deve estar passando, o tráfego da VLAN 20 já deve estar passando por essa outra interface. Aqui caiu, né? Não subiu o tráfego aqui, mas provavelmente isso está acontecendo porque o btest parou. A gente vai voltar aqui nos equipamentos, nos roteadores, no RT1, por exemplo. Vamos ver o btest aqui, tá normal. Vamos acessar aqui o RT2. Pronto, ó, tinha parado aqui no RT2. Então a gente vai configurar novamente aqui no RT2, 10, 20, 20, 254. Que aqui, lembrando que a gente vai gerar tráfego na VLAN 20, saindo aqui do RT2. Então a gente vai colocar o send aqui. Vai limitar esse teste a 1 MB e vai começar a mandar tráfego. Certo, pessoal, iniciamos o teste aqui. Vamos ver. Opa, ó, deu um erro aqui pra gente que não conseguiu se conectar ao servidor, certo? Porém, como o teste tá rodando aqui, a VLAN 10 parece estar ok. Vamos verificar então a VLAN 20. Vamos verificar se eu tenho conectividade com o IP da VLAN 20 aqui em R1, no roteador 1. Então vamos aqui em Tools, Ping. Vamos pingar. Ó, realmente eu tô tendo timeout. Vamos verificar se o IP está configurado certinho. Tá aqui, ó. O IP tá aqui em R1, no roteador 1. Então, vamos verificar os switches, vamos ver se as VLANs estão passando nas interfaces corretas. Então vamos acessar aqui o switch 1, vamos verificar aqui, no bridge, aqui em VLANs, temos aqui a VLAN 20, está passando na porta que vai para o RT1, switch 3 e switch 2. Aqui na instância 2, que é a instância que a gente definiu que seria a instância da VLAN 20, né, que por onde eu colocaria a VLAN 20, ela também tem a root port aqui apontando para o switch 3, ou seja, a manipulação está ok, a gente quer que o tráfego vá pelo switch 3 mesmo, certo? Tudo certo, vamos verificar aqui no switch 2, olha só, switch 2, aqui em bridge, VLANs, VLAN 20 está aqui, está indo para o switch 1, switch 3 e
RT2. A instância também está aqui com a root port apontando para o switch 3. Vamos verificar então o switch 3 aqui em bridge VLAN. Olha só, aqui, se vocês notarem, não tenho a VLAN 20 configurada, ou seja, a VLAN 20 ela está sendo filtrada. Já lembra que a gente habilitou o filtro de VLAN? Como a VLAN 20 ela não está configurada aqui, e eu não estou falando por quais interfaces ela deve passar, ela está sendo filtrada. Então vamos adicionar aqui. Vamos adicionar aqui junto com a VLAN 10, não vamos criar uma nova entrada aqui. Então vamos adicionar a VLAN 20 e agora o ping já deve funcionar lá do roteador 2. Então, olha só. Então agora a gente já tem a conectividade que a gente precisa. Vamos iniciar o teste novamente. E aí agora vocês podem perceber que eu estou gerando mais ou menos 1 MB de banda aqui. E aqui do outro lado a mesma coisa. Só que aqui eu gero na VLAN 10 e gero no sentido send, na direção send. Ou seja, eu estou enviando para o RT2, certo? E aqui também estou gerando na VLAN 20 e estou enviando, ó, tem um send aqui, estou enviando para o RT1, certo? Então vamos olhar aqui a direção do tráfego nas VLANs. Então vocês podem ver, eu tenho aqui um TX de 1024K na VLAN 20, ou seja, eu estou enviando tráfego daqui, e aí ó, aqui está como TX, certo? E eu estou recebendo mais ou menos 1 MB também na VLAN 10. Vamos olhar se esse tráfego está sendo balanceado pelas interfaces do switch, certo? Vamos olhar aqui no switch 2, então, vamos pegar aqui, ó, interfaces. Aqui no switch 2 eu tenho uma interface que vai para o switch 1 e para o switch 3, certo? E aqui, ó, conforme a gente tinha manipulado, então eu tenho 1 MB chegando no ponto a ponto com o switch 1 e tenho 1 MB sendo enviado pelo ponto a ponto com o switch 3, o que quer dizer que o tráfego da VLAN 20 está passando nessa interface e o tráfego da VLAN 10 está passando nessa interface aqui, certo? Para a gente validar isso, se é isso mesmo, eu posso então fazer o seguinte, eu posso mudar aqui no RT2 para o IP da VLAN 10 esse btest, certo? Ó, percebam que no momento que eu parei aqui, né, eu parei de enviar tráfego na VLAN 20, aqui no switch 2 também parou de ser enviado tráfego para a interface que vai para o switch 3, certo? Então vamos continuar aqui, gerando tráfego agora utilizando a VLAN 10. Então aqui, se vocês repararem, eu estou recebendo tráfego, ou estou enviando tráfego aqui na VLAN 10 e estou recebendo tráfego na VLAN 10 também. E aqui no switch 2 a gente vai reparar que todo esse tráfego está passando por essa interface, a interface que se comunica direto com o switch 1. E com isso a gente concluiu a nossa aula de hoje e vocês viram como fazer a manipulação o balanceamento, né, de VLANs utilizando o MSTP, certo? Deixa o like nesse vídeo, adiciona aqui embaixo nos comentários sugestões de próximos vídeos que vocês queiram que eu traga, certo? Então, uma sugestão de um tema que vocês não dominam direito e querem que eu traga aqui para vocês, certo? Muito obrigado.